segundo a permissão de Deus, nós vamos dar sequência ao estudo das 70 semanas. Nós estivemos apenas numa introdução, olhando para a vida de Daniel, olhando também para a sua oração, a resposta à sua oração, e nós então vamos dar sequência agora, e na sequência eu gostaria de ler o versículo 24 do capítulo 9 de Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. E Deus está trabalhando nesse plano para levar de fato a cabo as suas profecias e para cumprir os seus desígnios. Agora nós temos observado no versículo 24 que esse prazo que Deus determinou são 70 semanas. Note bem, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Esse tempo determinado por Deus é um tempo para a restauração da cidade de Daniel, que é a cidade de Jerusalém, e também o povo de Daniel, que são os israelitas, os judeus, o povo do Senhor no Velho Testamento. Agora, nós precisamos então observar os costumes judaicos, para que nós possamos então entender o que são 70 semanas. Na verdade, o pensamento deles não é o mesmo nosso em relação às 70 semanas, ou a semana, conforme nós a conhecemos. Levíticos, capítulo 25 e o verso 8. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então o Senhor está dando essas determinações à nação de Israel, e na verdade o ano jubileu, ele viria depois de 7 semanas de anos. Então nós descobrimos aqui que os judeus estavam acostumados com esse tipo de contagem, semana de ano. Então nós temos 70 semanas, que é o prazo que Deus tem dado, e nós temos então que entrar no pensamento judaico para nós compreendermos a extensão desse prazo. Mas vamos olhar para outros textos para verificar como cada dia corresponde a um ano. Vamos para o livro de Ezequiel, capítulo 4, versos 6 e 7. Quando tiveres cumpridos estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Então nós estamos observando aqui em Ezequiel 4, 6 e 7, que cada dia corresponde a um ano. E outra prova dessa realidade nós vamos encontrar no livro de Apocalipse, e vamos para o capítulo 11 de Apocalipse, versículo 2. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade. Darei as minhas 2 testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. 42 meses é a metade de uma semana, e 1260 dias é a outra metade de uma semana. Então nós temos aqui no Apocalipse descrito a última semana das semanas que Deus revelou a Daniel. E nós estamos observando então
que as 70 semanas são semanas de anos. Fazendo a contagem, 70 vezes 7, nós temos então 490 anos. Esse é o prazo que Deus deu a Daniel para levar Israel a uma libertação de seus pecados, seus erros, suas impurezas, e levá-los à glória que Deus tem prometido dar a eles. Vamos voltar a Daniel 9 e note o que lemos aqui na palavra de Deus. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. E agora nós temos aqui uma sequência de pecados mencionados pelo Senhor, que são também interessantes. Primeiro, nós temos a palavra transgressão, no versículo 24 de Daniel, capítulo 9, para fazer cessar a transgressão. Transgressão é o mesmo que ultrapassar os limites impostos à conduta de cada indivíduo. Quer dizer, ir além daquilo que Deus tem determinado. E nós temos um texto muito importante, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, e olhe para o verso 14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Eva, ela transgrediu o mandamento de Deus. Ela foi além daquilo que Deus tinha estabelecido para a sua conduta de cada dia. E a segunda palavra que nós temos aqui é dar fim aos pecados. Para dar fim aos pecados. E a palavra pecado significa errar o alvo. Pecado é toda desobediência à palavra de Deus. E quando nós olhamos para a vida de Davi em 2 Samuel, capítulo 12 e versículo 13, após ele ter pecado com Batseba, a mulher de Urias, ele confessa, ele disse, eu pequei. E de fato, ele errou o alvo da sua vida espiritual quando ele entregou-se ao adultério, quando ele cometeu aquele pecado. E quando nós olhamos para Romanos 5:12, nós lemos, por um homem entrou o pecado no mundo, e esse homem era Adão. E o pecado de Adão não foi o mesmo de Davi. O pecado de Adão foi uma simples desobediência. Então nós descobrimos que Adão errou o alvo por desobedecer a vontade de Deus, o plano de Deus. Davi errou o alvo por entregar-se ao adultério. Então existem várias maneiras de você pecar, de você errar na sua vida como cristão. Mas Deus um dia vai fazer com que os pecados de Israel sejam banidos para sempre e eles andem retamente na presença de Deus. A terceira palavra que aparece é a palavra iniquidade, que significa falta de equidade, injustiça, perversidade e malvadez. E nós sabemos que todas estas coisas foram praticadas por Israel e isso tem levado eles à punição, à disciplina, à correção da parte de Deus. Mas nós lemos depois uma frase muito bonita, não é? Para trazer a justiça eterna. Então isso é uma promessa de Deus. Ele está prometendo a Daniel que ele vai purificar o seu povo dos pecados deles. E ele vai trazer a justiça eterna. E eu tenho feito aqui uma anotação que eu gostaria de ler. Os homens sempre sentiram a necessidade de estabelecer a justiça na terra. Mas devido à transgressão no coração do homem, isto se torna difícil e até mesmo impossível. Em nossa terra e em muitas outras, há um ou mais tribunais. Tribunal de alçada, Tribunal de Recursos e a cúpula jurídica com o Tribunal Superior. Além disso, há um aparelhamento policial, mas tudo isso com resultados precários. O pecado continua, a injustiça também,
E só mesmo o Senhor Jesus Cristo, em seu retorno à terra, poderá estabelecer a justiça eterna. Que bom que essa esperança está dentro de nosso coração. Que o Senhor Jesus Cristo vai voltar e Ele vai estabelecer a justiça na terra. Os homens lutam, os homens querem, mas eles não conseguem. E depois nós lemos de selar a visão e a profecia. Quer dizer, vai chegar o momento quando o Senhor vai selar, quer dizer, vai pôr um fim à visão e à profecia, porque todos estaremos juntamente com Ele, vendo, recebendo a sua palavra diretamente e vivendo com Ele por toda a eternidade. É bom a gente pensar, não é? Que de fato nós vamos um dia viver como o Senhor Jesus Cristo. Hoje vivendo num tempo quando a visão e a profecia, naquele sentido do Velho Testamento, já passaram. Aqui em Hebreus capítulo 1, verso 1, nós lemos o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hoje, Deus fala através do Filho. João Batista, diz a palavra de Deus, foi o último dos profetas. A lei e os profetas duraram até João. Você vai ler isto em Lucas, capítulo 16, verso 16, e em Mateus, capítulo 11 e verso 13. Mas hoje Deus fala através do Filho. Então, quando nós abrimos o nosso coração e recebemos o Senhor Jesus Cristo, estabelece-se uma comunhão com Deus, uma comunicação com o Eterno.